Meu noivo me traiu com minha mãe. Então transformei o casamento em algo que chocou todos. Minha mãe sempre disse que eu tinha sorte de ter herdado dela a beleza, como se fosse uma dádiva que ela tivesse me concedido pessoalmente. Sônia Carvalho não era apenas uma mulher bonita aos 54 anos. Ela era uma obra de arte cuidadosamente esculpida em clínicas estéticas de Lourdes, mantida com a disciplina de quem teme o tempo como uma doença terminal. Cresci ouvindo que eu deveria ser grata por tê-la como mãe, que outras meninas não tinham a sorte de aprender sobre elegância e refinamento desde cedo. Aos 29 anos, eu sabia que nossa relação nunca foi sobre amor. Era sobre controle disfarçado de cuidado, competição mascarada de proteção. Quando conheci André numa festa de escritório de advocacia na Savassi, há 2 anos, pensei que finalmente tinha encontrado algo que era só meu. Ele era tudo que minha mãe aprovaria. Advogado bem-sucedido, família tradicional, ambições certas, mas também era doce comigo de um jeito que me fazia sentir especial, não apenas adequada. Evelyn, você está radiante hoje, André me disse naquela tarde de terça-feira, 3 semanas antes do nosso casamento. Estávamos no apartamento que havíamos alugado juntos na Funcionários, organizando os últimos detalhes da cerimônia. Ele segurava uma lista interminável de pendências enquanto eu dobrava os convites extras que tinham sobrado. É o vestido novo, respondi, tentando não demonstrar o nervosismo que vinha crescendo nos últimos dias. Algo estava diferente nele, mais distante. O celular dele vibrava constantemente, e quando eu perguntava quem era, ele sempre tinha uma desculpa pronta. Não é o vestido. Ele se aproximou por trás, beijando meu pescoço. É você. Você vai ser a noiva mais linda de Belo Horizonte. Deveria ter sido um momento perfeito, mas suas palavras soaram vazias, como um roteiro decorado. Quando seus lábios tocaram minha pele, senti um arrepio que não era de prazer. Era de algo que eu ainda não conseguia nomear. Naquela noite, enquanto André dormia ao meu lado, olhei para o anel de noivado no meu dedo, um solitário que ele havia escolhido sem me consultar, dizendo que sabia exatamente o que eu gostaria. Era bonito, caro, tradicional, tudo o que se esperava. Mas quando o olhava, não sentia alegria, sentia peso. Meu celular vibrou na mesa de cabeceira. Uma mensagem de número desconhecido, enviada às 2 da manhã. Você merece saber a verdade antes de cometer o maior erro da sua vida. Anexado havia um vídeo. Minhas mãos tremeram quando toquei no play. A qualidade não era das melhores. Filmado de uma janela. Mas era impossível não reconhecer o apartamento. Era da minha mãe, na serra. E também era impossível não reconhecer as 2 pessoas entrelaçadas na cama que eu conhecia desde criança. André, minha mãe. Os sons que saíam do vídeo eram obscenos, íntimos, cheios de uma paixão que ele nunca demonstrara comigo. Ouvi minha mãe gemer o nome dele do jeito que costumava gemer o nome dos homens casados que ela colecionava como troféus. Ouvi André dizer coisas para ela que jamais havia dito para mim. Sônia, você é incrível. Não sei como aguentei tanto tempo fingindo. Fechei o celular com tanta força que achei que fosse quebrar. André se mexeu ao meu lado, murmurando algo no sono. Quis acordá-lo, gritar, exigir explicações. Quis ligar para minha mãe e confrontá-la. Quis sair correndo daquela cama, daquela vida, daquela farsa. Mas não fiz nada disso. Fiquei ali, na escuridão, sentindo algo nascer dentro de mim. Não era apenas raiva ou dor. Era uma clareza fria, calculista. Eles achavam que eu era frágil, controlável, que aceitaria qualquer migalha de afeto que jogassem para mim. Achavam que podiam me usar como decoração em suas vidas, como sempre fizeram. Estavam enganados. Peguei o celular novamente e assisti ao vídeo mais 2 vezes, memorizando cada detalhe, cada palavra. Então apaguei a mensagem e deitei de volta, fingindo dormir. 3 semanas. Tinha 3 semanas para planejar tudo. O casamento ainda ia acontecer, só não da forma que eles esperavam. Os dias seguintes foram uma lição de atuação que nem mesmo minha mãe, mestre em fingimentos, poderia ter me ensinado. Acordava todas as manhãs ao lado de André, preparava café, conversava sobre os últimos ajustes do casamento e sorria. Sorria quando ele beijava minha testa antes de sair para o escritório. Sorria quando ele elogiava meu vestido de noiva pendurado no closet. Sorria quando minha mãe ligava perguntando se eu estava nervosinha com o grande dia. Claro que estou nervosa, mãe, respondi numa dessas ligações, observando meu reflexo no espelho do banheiro.
Havia círculos escuros sob meus olhos, que eu disfarçava cuidadosamente com corretivo. É normal, não é? Completamente normal, querida. Eu estava um desastre antes do meu casamento com seu pai. Mas você escolheu bem. O André é um homem de verdade. Sua voz tinha aquele tom meloso que usava quando estava mentindo. Aliás, posso passar aí hoje? Quero te ajudar com algumas coisas de última hora. Na verdade, vou sair com a Carla para resolver umas pendências. Menti. Carla era minha melhor amiga desde a faculdade, mas eu não havia contado para ela sobre o vídeo. Não havia contado para ninguém. Talvez amanhã? Claro, filha. Te amo. Também te amo, respondi automaticamente, as palavras saindo vazias como cinzas da minha boca. Na verdade, eu tinha outros planos. Peguei o carro e dirigi até a serra, para o condomínio onde minha mãe morava. Conhecia a rotina dela como a palma da minha mão. Pilates às 9, manicure às 11, almoço com as amigas às 13 horas. O apartamento estaria vazio. O porteiro, seu Antônio, me cumprimentou com o sorriso caloroso de sempre. Oi, Evelyn. Sua mãe saiu cedo hoje. Eu sei. Vim buscar umas coisas para o casamento que ela separou para mim, disse, mostrando as chaves que ainda tinha do apartamento dela. Subir naquele elevador até o 10º andar nunca havia me causado ansiedade antes. Mas agora, cada andar que passava aumentava a pressão no meu peito. Quando entrei no apartamento, o cheiro do perfume caro que minha mãe usava me atingiu como um soco. Era o mesmo perfume que eu havia sentido no pescoço de André na semana passada, quando ele disse que tinha ficado até tarde no escritório. Fui direto para o quarto dela. Tudo estava impecavelmente arrumado, como sempre. Cama feita com lençóis de linho italiano, almofadas dispostas com precisão milimétrica, não havia sequer um fio de cabelo na penteadeira. Mas eu sabia onde procurar. No criado mudo, embaixo da pilha de revistas de decoração, encontrei o que estava procurando. O celular antigo que ela usava para as emergências. Minha mãe sempre foi cuidadosa, mas não tanto quanto pensava. As mensagens estavam todas ali. Meses de conversas entre ela e André. Começava inocente. Ele pedindo conselhos sobre presentes para mim. Ela oferecendo ajuda com os preparativos do casamento. Depois, evoluía para algo mais íntimo. Elogios mútuos. Encontros casuais no shopping. Até que chegava ao que eu vi no vídeo. Sônia, não consigo parar de pensar em você. André, isso é loucura. É minha filha. Ela não precisa saber. Podemos ser discretos. E depois do casamento? Depois do casamento, ela vai estar ocupada sendo minha esposa. Você pode continuar sendo minha amante. Senti bile subir pela garganta. Não era apenas traição. Era planejamento. Era frieza. Era a redução da minha vida inteira a um papel coadjuvante na fantasia doentia dos dois. Fotografei todas as conversas e apaguei meu rastro. Quando estava saindo, quase esbarrei com a vizinha do lado, a Dona Marisa. Evelyn, que surpresa te ver aqui. Como estão os preparativos do casamento? Tudo correndo perfeitamente, respondi, forçando um sorriso. Mamãe está me ajudando muito. Que bom, querida. Sua mãe estava comentando outro dia como ela está feliz por você ter encontrado um homem como o André. Disse que ele é quase um filho para ela. Quase um filho. Se ela soubesse, é verdade, eles se deram muito bem, consegui dizer. Voltei para casa com uma calmaria estranha. Agora eu tinha provas, tinha conversas, tinha datas, tinha tudo o que precisava para destruir os dois completamente. Mas ainda não era suficiente. Eu queria mais do que apenas revelar a verdade. Eu queria que eles sentissem exatamente o que eu senti naquela madrugada. A humilhação completa, a exposição total, a queda de um pedestal que eles mesmos construíram. André chegou em casa no final da tarde com flores e uma garrafa de champanhe. Para que é isso? Perguntei, fingindo surpresa. Para celebrar nossa última semana como noivos. Ele disse, me abraçando por trás. Semana que vem, você vai ser minha esposa. Mal posso esperar, sussurrei, sentindo-o beijar meu pescoço no mesmo lugar onde provavelmente havia beijado minha mãe horas antes. Enquanto ele abria o champanhe, peguei meu celular e mandei uma mensagem para o único pessoa em quem ainda podia confiar. Rodrigo, você pode me encontrar amanhã? Preciso da sua ajuda com uma coisa importante. A resposta veio quase instantaneamente. Claro, Evelyn, sempre, sempre. Uma palavra que André nunca havia dito para mim, pelo menos não de verdade. Encontrei Rodrigo no Café com Letras, na Savassi,
naquela quinta-feira de tarde. Ele já estava lá quando cheguei, sentado numa mesa do canto, mexendo distraidamente no celular. Quando me viu, seu rosto se iluminou com aquele sorriso genuíno que eu conhecia desde os 15 anos, quando éramos apenas 2 adolescentes perdidos tentando entender o mundo. Oi, Evelyn. Ele se levantou para me cumprimentar, e por um momento hesitou entre um abraço e um beijo no rosto. Optou pelo abraço, e eu me permiti ficar ali por alguns segundos a mais do que seria apropriado. Ele cheirava a colônia simples e sabonete, sem artifícios. Rodrigo sempre foi assim, transparente, sem máscaras. Obrigada por vir, disse, sentando-me à sua frente. Sei que está corrido no escritório. Para você, sempre tenho tempo, ele respondeu. E havia uma sinceridade naquelas palavras que me fez perceber como tinha sentido falta dela. Mas você parece diferente. Aconteceu alguma coisa? Rodrigo me conhecia bem demais. Crescemos na mesma rua, estudamos na mesma escola, dividimos segredos de adolescente. Ele estava lá quando meu pai morreu, quando tive minha primeira desilusão amorosa, quando decidi fazer arquitetura. E também estava lá quando conheci André, embora eu tenha notado que ele se afastou um pouco depois disso. É sobre o casamento. Comecei, mexendo nervosamente na alça da bolsa. Rodrigo, o que você faria se descobrisse que a pessoa que você ama está te traindo com alguém da sua família? Ele ficou em silêncio por um momento, estudando meu rosto. Seus olhos castanhos, sempre tão expressivos, se encheram de preocupação. Evelyn, o André está com a minha mãe, completei, antes que perdesse a coragem. Há meses, vi a raiva passar pelo rosto dele como uma tempestade. Rodrigo nunca foi de demonstrar emoções fortes, mas suas mãos se fecharam em punhos sobre a mesa. Esse filho da puta, murmurou entre dentes. E sua mãe, como ela pôde? Facilmente, pelo que parece, respondi com uma amargura que me surpreendeu. Eles têm tudo planejado. O casamento é só uma formalidade para eles. Uma fachada. Você vai cancelar, né? Evelyn, você não pode casar sabendo disso. Não vou cancelar, disse, observando sua expressão de choque. Vou me casar, mas não da forma que eles esperam. Contei tudo para ele. O vídeo, as mensagens, meu plano ainda em formação. Rodrigo me ouviu em silêncio, ocasionalmente balançando a cabeça com descrença. Você tem certeza disso? Porque uma vez que você fizer o que está pensando, não tem volta. Eles destruíram qualquer possibilidade de volta quando decidiram me tratar como uma idiota. Respondi. Rodrigo, eu preciso da sua ajuda. Não consigo fazer isso sozinha. Ele suspirou fundo, passando as mãos pelos cabelos castanhos que sempre ficavam um pouco desalinhados. Você sabe que eu faria qualquer coisa por você, Evelyn. Sempre fiz. Mas isso vai doer muita gente, incluindo você. Já estou machucada, admiti, sentindo os olhos marejarem pela primeira vez desde que descobri a traição. A diferença é que agora eu escolho como lidar com essa dor. Rodrigo estendeu a mão por cima da mesa e segurou a minha. Suas mãos eram ásperas, de quem trabalha com projetos e obras, mas o toque era gentil. O que você precisa que eu faça? Expliquei meu plano. Rodrigo ficaria responsável pela parte técnica, equipamentos de som, projeção, coisas que eu não entendia. Também precisava que ele estivesse lá no dia, não apenas como apoio, mas como parte do plano. Você tem certeza de que quer me colocar no meio disso? Perguntou. As pessoas vão falar. Vão achar que o quê? Que você estava tendo um caso comigo, que por isso cancelou o casamento com o André. A ideia me fez parar. Não tinha pensado nisso. Mas quando olhei para Rodrigo, realmente olhei para ele, não apenas como o amigo de sempre. Vi algo nos seus olhos que talvez sempre estivesse lá, mas que eu escolhera ignorar. Você... Rodrigo, você tem sentimentos por mim? Ele soltou minha mão e recostou na cadeira, com um sorriso triste. Evelyn, eu estou apaixonado por você desde os 17 anos. Achei que você sabia. O mundo parou por um momento. Pensei em todas as vezes que ele apareceu quando eu precisava, em todos os conselhos, em como ele sempre foi gentil sem esperar nada em troca. Pensei em como ele se afastou quando comecei a namorar André, e em como eu interpretei isso como ciúme de amigo. Porque você nunca disse nada, porque você merecia ser feliz, e eu achava que o André te fazia feliz. Ele deu de ombros. Aparentemente eu estava errado. Ficamos em silêncio por alguns minutos.
o peso dessa revelação pairando entre nós. Finalmente, Rodrigo falou novamente. Mas isso não muda nada sobre me ajudar. Você é minha melhor amiga antes de qualquer coisa, e ninguém mexe com você sem mexer comigo. Senti algo se aquecendo no meu peito. Pela primeira vez em semanas. Não era raiva ou dor. Era algo parecido com esperança. Então você está comigo? Sempre estive, Evelyn. E sempre vou estar. Saímos do café com os detalhes definidos. Faltavam apenas 3 dias para o casamento. E tudo estava pronto. Exceto que agora, eu não estava mais sozinha. E pela primeira vez desde que descobri a traição, sorri de verdade. O sábado amanheceu ensolarado em Belo Horizonte, como se o universo estivesse zombando de mim. Era o tipo de dia perfeito que toda noiva sonha para seu casamento. Céu azul, temperatura amena, uma brisa suave que fazia as árvores dançarem. A igreja São Francisco de Assis, em Lourdes, estava decorada exatamente como eu havia pedido. Rosas brancas, tule delicado, velas que criavam uma atmosfera romântica e solene. Perfeito demais para o que estava prestes a acontecer. Acordei às 6 da manhã no hotel onde havia passado a noite, seguindo a tradição de que o noivo não deveria ver a noiva antes da cerimônia. Que ironia! André provavelmente havia passado a noite com minha mãe, aproveitando as últimas horas antes de ter que fingir ser um marido devotado. O vestido que custou 3 meses do meu salário estava pendurado na porta do armário, reluzindo sob a luz matinal. Vera Wang, decote em coração, cauda de 2 metros. Eu havia sonhado com esse vestido desde os 20 anos. Agora, olhando para ele, sentia apenas um vazio estranho no estômago. Carla chegou às 8, acompanhada da maquiadora e da cabeleireira. Ela estava radiante, mais animada do que eu. Evelyn, hoje é o seu grande dia, gritou, me abraçando com tanta força que quase me derrubou. Você vai ser a noiva mais linda de Minas Gerais. Espero que seja memorável, respondi. E havia uma sinceridade naquelas palavras que Carla não conseguiu captar. Durante as 2 horas seguintes, me transformaram na noiva perfeita. Cabelos presos em um coque baixo elegante. Maquiagem impecável que destacava meus olhos verdes. Lábios no tom exato de rosa que complementava o vestido. Quando olhei no espelho, vi a mulher que minha mãe sempre quis que eu fosse. Bonita, delicada, adequada. Era a última vez que eu seria essa mulher. Às 10h30, meu celular vibrou. Mensagem de Rodrigo. Tudo pronto. Você tem certeza? Respondi. Nunca tive tanta certeza de nada na vida. A igreja estava lotada quando chegamos. 200 convidados, flores em todos os cantos, o organista tocando uma versão suave do Canon de Pachelbel. Vi minha mãe na primeira fileira, deslumbrante em um vestido azul marinho que destacava sua pele bronzeada. Ela me acenou com um sorriso que misturava orgulho maternal e algo que eu agora reconhecia como triunfo. Achou que havia ganhado. André estava no altar, impecável em seu smoking preto. Quando me viu entrando, seu sorriso se abriu em algo que parecia genuíno. Por um momento, quase senti pena dele. Quase. A marcha nupcial ecoou pela igreja enquanto eu caminhava lentamente pelo corredor central. Cada passo era calculado, cada respiração controlada. Senti os olhares de todos os convidados sobre mim. Ouvi os murmúrios de aprovação. Que linda, que casal perfeito. Parece um conto de fadas. Se eles soubessem. Quando cheguei ao altar, André estendeu a mão para mim. Suas palmas estavam suadas. Você está linda, sussurrou. E por um momento seus olhos mostraram algo que poderia ser culpa. Obrigada, respondi. Minha voz surpreendentemente firme. O padre Antônio, que me conhecia desde a primeira comunhão, começou a cerimônia com sua voz calorosa e familiar. Falou sobre amor, compromisso, fidelidade. Cada palavra era como uma agulhada, mas mantive o sorriso perfeito no rosto. André Miguel Santos, você aceita Evelyn Maria Carvalho como sua legítima esposa. Promete amá-la, respeitá-la e ser-lhe fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de sua vida? Aceito, André respondeu, sua voz ecoando pela igreja. Chegou minha vez. O momento que eu havia ensaiado mentalmente centenas de vezes nos últimos 3 dias. Evelyn Maria Carvalho, você aceita André Miguel Santos como seu legítimo esposo. Promete amá-lo, respeitá-lo e ser-lhe fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de sua vida? O silêncio na igreja era absoluto.
200 pessoas prendendo a respiração, esperando minha resposta. André me olhava com expectativa, um sorriso confiante nos lábios. Minha mãe estava inclinada para a frente, como se quisesse sussurrar a resposta por mim. Respirei fundo e me virei para os convidados. Antes de responder a essa pergunta, disse, minha voz ecoando clara e forte pelos alto-falantes. Gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês. Vi a expressão de André mudar instantaneamente. Confusão, depois alarme. Minha mãe ficou pálida. Rodrigo, chamei, e ele apareceu do fundo da igreja carregando um laptop. Você pode projetar aquilo que conversamos? A tela branca que havia sido instalada atrás do altar para a cerimônia se iluminou. Primeiro apareceram as capturas de tela das conversas entre André e minha mãe. Depois, o vídeo. O silêncio na igreja se transformou em murmúrios. Depois em exclamações de choque. Ouvi alguém gritar, meu Deus! Vi pessoas levantando, outras cobrindo a boca em horror. André tentou se aproximar de mim. Evelyn, deixa eu explicar. Explicar o quê, André? Minha voz cortou o ar como uma lâmina. Que você está traindo sua noiva com a mãe dela há meses. Que vocês planejaram tudo isso? Que eu sou apenas uma fachada conveniente para vocês? Minha mãe se levantou da primeira fileira, o rosto vermelho de vergonha e raiva. Evelyn, você não entende. Entendo perfeitamente, mãe. Entendo que você sempre competiu comigo. Entendo que você nunca me amou de verdade. E entendo que vocês dois merecem um ao outro. Tirei o anel de noivado do dedo e o joguei aos pés de André. A resposta é não. Não aceito. E agora todos vocês sabem por quê. Caminhei em direção a Rodrigo, que me esperava com os olhos brilhando de orgulho e algo mais. Quando cheguei perto dele, estendeu o braço para mim. Pronta para sair daqui? Perguntou baixinho. Mais do que pronta? Respondi, entrelaçando meu braço no dele. Saímos da igreja juntos, deixando para trás o caos, os gritos, as explicações desesperadas. Deixando para trás a mulher que eu costumava ser. 6 meses depois, acordei numa manhã de domingo, com o cheiro de café fresco vindo da cozinha. Meu apartamento novo na Funcionários era menor que o que eu dividia com André, mas tinha algo que o outro nunca teve: paz. Cada móvel, cada decoração, cada detalhe havia sido escolhido por mim, para mim, não para impressionar ninguém ou seguir um padrão de perfeição que não me pertencia. Bom dia, dorminhoca. Rodrigo apareceu na porta do quarto com 2 xícaras na mão, ainda de pijama. Seus cabelos estavam ainda mais bagunçados que o normal, e ele tinha aquele sorriso sonolento que eu havia aprendido a amar nos últimos meses. Café? Sempre, respondi, esticando os braços. 6 meses não tinham sido suficientes para apagar completamente as cicatrizes, mas foram suficientes para me ensinar que eu merecia ser amada de verdade. Rodrigo se sentou na beira da cama, me entregando uma das xícaras. Era um ritual nosso. Café na cama aos domingos, sem pressa, sem agenda, apenas nós dois, e o sol entrando pela janela. O telefone tocou de manhã cedo, ele disse, passando a mão livre pelos meus cabelos. Era a Carla. Disse que o André apareceu no escritório dela ontem, querendo saber onde você mora. Senti um aperto familiar no estômago, mas não era mais o medo paralisante de antes. Era apenas um incômodo, como uma pedra no sapato. E o que ela disse? Que ele podia procurar um advogado se quisesse falar com você. E que se ele aparecesse lá de novo, ela chamaria a polícia. Sorri. Carla havia sido uma das poucas pessoas que me apoiaram completamente depois do que aconteceu na igreja. A maioria dos nossos amigos em comum escolheu lados, e eu perdi muitos deles no processo. Mas descobri que preferia ter poucos amigos verdadeiros do que muitos falsos. E a sua mãe? Rodrigo perguntou com cuidado. Ele sabia que esse ainda era um assunto delicado para mim. Continua mandando flores no meu aniversário e Natal, como se nada tivesse acontecido. Respondi, bebericando o café. Acho que ela realmente acredita que eu vou perdoá-la eventualmente. E você vai? Era uma pergunta que eu fazia para mim mesma todas as semanas. Sônia havia tentado me procurar várias vezes nos primeiros meses. Ligações não atendidas, cartas devolvidas, mensagens bloqueadas. Ela chegou até a aparecer na porta do meu antigo apartamento, mas eu já havia mudado. Não sei, admiti. Talvez um dia eu consiga perdoar, mas não esquecer. E definitivamente não vou fingir que somos uma família feliz. Rodrigo assentiu, entendendo. Ele nunca me pressionava sobre esses assuntos. Apenas me oferecia um ombro quando eu precisava chorar.
e comemorava comigo quando eu tinha pequenas vitórias. Falando em família, ele disse, com um tom mais alegre. Minha mãe ligou ontem. Quer saber se você vai no almoço de domingo que vem. Dona Carmen havia me adotado como filha desde o primeiro dia que Rodrigo me levou para conhecê-la oficialmente como namorada. Ela cozinhava para mim, me incluía em todas as reuniões familiares e ocasionalmente me mandava marmitas quando achava que eu estava magra demais. Claro que vou, respondi. Mas você tem que me prometer que não vai deixar ela me mostrar fotos suas de quando você tinha 5 anos de novo. Não posso prometer isso. Ela está muito orgulhosa de ter conseguido fotos da época em que eu usava a cueca do Batman. Rimos juntos. E foi um desses momentos simples que me lembravam do quanto minha vida havia mudado. Não era perfeita. Eu ainda tinha dias difíceis. Ainda acordava às vezes de pesadelos sobre o casamento. Ainda sentia raiva quando pensava em como havia sido enganada. Mas era real. Era minha. Rodrigo, disse, colocando a xícara vazia na mesa de cabeceira. Obrigada. Pelo café? Por tudo. Por me ajudar naquele dia. Por não me julgar. Por me amar mesmo quando eu estava completamente destruída. Ele se inclinou e me beijou. Devagar, como se tivéssemos todo o tempo do mundo. E talvez tivéssemos mesmo. Evelyn, disse quando nos separamos. Você não estava destruída. Você estava apenas descobrindo quem realmente era por baixo de todas as expectativas que colocaram sobre você. Era verdade. A mulher que saiu daquela igreja há 6 meses não era a mesma que havia entrado. Aquela era frágil, insegura, vivendo a vida que outros haviam planejado para ela. Esta era forte, sabia o que queria e, principalmente, sabia o que não queria mais. Meu celular vibrou na mesa de cabeceira. Era uma mensagem de um número desconhecido. Parabéns por ter tido coragem de fazer o que eu nunca consegui. Mostrei para Rodrigo, que leu e franziu a testa. Você sabe quem é? Não, respondi, mas sorri. Mas acho que é alguém que também descobriu que merece coisa melhor. Apaguei a mensagem e desliguei o telefone. Era domingo. Eu estava com um homem que me amava de verdade, e o sol estava brilhando lá fora. O passado podia ficar onde estava, no passado. Hoje, eu tinha uma vida nova para viver, e desta vez, eu escolheria cada momento dela. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.